E aí, galerinha linda, hoje nós vamos falar sobre equações irracionais. Vamos entender primeiro o que é uma equação irracional. Equação, para que tenha uma equação, você tem que ter uma igualdade. Aqui tem uma igualdade. Você tem que ter primeiro membro e segundo membro, a esquerda da igualdade e a direita da igualdade. Você tem aqui a esquerda da igualdade e a direita da igualdade. Você tem que ter pelo menos uma expressão numérica. Você tem aqui, ó, x menos 1, é uma expressão numérica. Tá? E você tem que ter uma incógnita. Você tem a incógnita, o x. No entanto, essa equação ela é chamada de irracional. Por quê? Porque a incógnita está dentro de uma raiz. Então, quando a incógnita se apresenta dentro de uma raiz, o que nós temos que fazer? Nós temos que resolver uma equação irracional. E qual é o nosso objetivo? Primeiramente, eliminar essa raiz. E como é que nós vamos fazer para eliminar a raiz? Reparem que essa raiz é uma raiz quadrada. Tá? E nós sabemos que por definição de potência de radicais, você consegue simplificar o índice, que é o número que está aqui fora da raiz quadrada, não aparece, mas o índice é 2, com algum expoente que esteja fora da raiz. Por exemplo, se eu chegar aqui, ó, e colocar elevado ao quadrado, tá? O que eu posso fazer? Eu posso simplificar esse quadrado com esse quadrado e eu elimino a raiz, vou obter aqui x mais 5. No entanto, tá? Como eu usei isso que a gente chama de um artifício, como eu elevei ao quadrado para eliminar a raiz, em equações, tudo que a gente faz de um lado da equação, nós temos que fazer do outro lado da equação. Ou seja, se eu elevei ao quadrado aqui, eu vou ter que chegar aqui e também vou ter que elevar ao quadrado. Por quê? O que eu faço de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro. Elevei ao quadrado, vou elevar ao quadrado. A hora que eu elevo ao quadrado aqui, eu chego na diferença de dois quadrados, né? A diferença de dois quadrados, um produto notável aqui. O que eu tenho? Eu tenho o quadrado do primeiro, quadrado de x, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x vezes 1, menos 2x. Mais o quadrado do segundo, mais o quadrado de 1. Então, repare, eu tive que eliminar aquele radical. Era uma raiz quadrada, eu elevei ao quadrado para simplificar quadrado com quadrado. No entanto, o que eu faço num lado, eu tenho que fazer no outro. Se eu elevei aqui ao quadrado, eu elevei aqui ao quadrado também, né? E obtive uma diferença de dois quadrados do qual eu resolvi. O que eu vou fazer agora? Eu vou transformar essa equação, ou essa expressão, numa equação do segundo grau na sua forma reduzida. Ou seja, é a equação do segundo grau porque o expoente do x é 2. Eu vou pegar todo mundo que está aqui no segundo membro e vou passar para o primeiro membro. Então o x ao quadrado passa para cá como menos x ao quadrado. O menos 2x passa para cá como mais 2x. O mais 1 passa para cá como menos 1. E eu mantenho o x mais 5 e vou somar os termos semelhantes. Olha só, menos x ao quadrado eu mantenho. 2x mais x eu obtenho 3x. Menos 1 mais 5, eu devo 1, pago 5, eu fico com 4. Eu cheguei numa equação do segundo grau. Repare que essa equação do segundo grau, ela tem o coeficiente a, que é quem acompanha o x ao quadrado, como negativo. E o que vocês recebem, o que todo mundo recebe de orientação numa equação do primeiro ou do segundo grau? Quando o coeficiente a for negativo, multiplique a equação por menos 1. Então, eu vou multiplicar essa equação por menos 1. Multiplicar por menos 1 significa que o que está subtraindo vai somar e o que está somando vai subtrair. Chegou em x ao quadrado, menos 3x menos 4 é igual a 0 e eu vou resolver essa equação. Ah, legal, posso usar Bhaskara? Até pode, mas algumas equações você resolve muito rapidamente por outra opção do que por Bhaskara. Por exemplo, some-produto. O que a some-produto diz? Quando eu tenho uma equação no segundo grau, eu tenho que tentar buscar dois números que multiplicados deem o coeficiente c sobre a. E esses mesmos dois números somados têm que dar o oposto de b sobre a. Se a gente for ver aqui, ó, o coeficiente a é 1, o b é menos 3, o c é menos 4. Eu tenho que procurar dois números que multiplicados deem c dividido por a. Menos 4 dividido por 1 dá menos 4. E esses mesmos dois números somados têm que dar o oposto de b dividido por a. O oposto de menos 3 é 3, dividido por 1 dá 3. Então eu tenho que buscar dois números cujo produto, cuja multiplicação seja menos 4 e cuja soma seja 3. Na tabuada do 1 você já acha. Olha só, menos 1 vezes 4 dá menos 4.
Menos 1 mais 4 dá 3. Então o que eu tenho aqui? Ó? Menos 1 e 4. Menos 1 vezes 4 dá menos 4. Menos 1 mais 4 dá 3. Ah, tá bom. Aí o aluno chega aqui e coloca conjunto de solução. Menos 1 e 4. Errou. Por quê? Essa solução é a solução da equação do segundo grau, dessa equação. Mas não necessariamente é solução dessa equação irracional. Para eu verificar se é solução da equação irracional, vou ter que fazer uma verificação. O que é uma verificação? Eu vou ter que pegar esse menos 1 e esse 4 e colocar no lugar do x e verificar se essa igualdade é verdadeira. Mas eu tenho que colocar no lugar do x aqui da equação irracional. Porque se eu colocar menos 1 e 4 no lugar do x da equação do segundo grau, vai dar certo. Mas eu não quero saber se dá certo na equação do segundo grau. Eu quero saber se dá certo na equação irracional. Então o que eu vou fazer? No lugar do x, eu vou colocar menos 1. No lugar do x, eu vou colocar 4. Então vamos começar aqui, ó, para x igual a 4. Aonde tem o x, eu vou colocar 4. Então, ó, raiz quadrada de x mais 5. Raiz quadrada de 4 mais 5. É igual a x menos 1, é igual a 4 menos 1. O que eu tenho? Ó, 4 mais 5 é 9, 4 menos 1 é 3, raiz quadrada de 9 é 3. 3 igual a 3 é verdadeiro. Opa, então isso significa que o 4 é solução dessa equação. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o menos 1. No lugar do x, eu vou colocar o menos 1. Ó, no lugar do x eu vou pôr menos 1, no lugar do x eu vou pôr menos 1. Ou seja, o que eu tenho aqui? Eu tenho o seguinte, ó, raiz quadrada de x mais 5, raiz quadrada de menos 1 mais 5, é igual a x menos 1, é igual a x menos 1 menos 1. Menos 1 mais 5 é 4. Menos 1 é menos 2. Raiz quadrada de 4 é 2. 2 é igual a menos 2? Não, 2 é diferente de menos 2. Isso significa que o menos 1 ele é solução dessa equação do segundo grau, mas ele não é solução da equação irracional. Porque a hora que eu fiz a verificação, eu percebi que eu não posso colocar no lugar do x o menos 1. Porque se eu coloco no lugar do x o menos 1, essa igualdade não é verdadeira. Portanto, o conjunto solução dessa equação irracional é quem? É o 4. Beleza? Isso é equação irracional. Você tem o x, vai a incógnita dentro da raiz, você tem que eliminar essa raiz elevando a uma potência, aqui eu elevei a 2 porque era raiz quadrada, mas se fosse raiz cúbica eu elevaria a 3 e assim por diante. Tá? E aí você resolve a equação que você obtém, ou de segundo grau ou do primeiro grau, e faz a verificação da solução dessa equação dentro da equação irracional. Eu peguei o menos 1, joguei aqui dentro, eu peguei o 4, joguei aqui dentro, e quando eu joguei aqui dentro na verificação, eu cheguei à conclusão que somente o 4 é solução dessa equação. Beleza? Você quer treinar mais equação irracional? Ótimo! Acesse esse meu endereço aqui, clique em plataformas YouTube e lá dentro clique no link equações irracionais biquadradas e fracionárias, tá? Lá você vai ver as fracionárias, lá você vai ver a biquadrada, mas você também vai ver exercícios para trabalhar com as equações irracionais. Beleza? Então estou te esperando aqui nesse endereço, tá bom? Aguardo por ti. Beijo no coração, é nóis, valeu pela atenção, galerinha. É nóis, valeu, valeu.